Olá, bom dia. Vocês ouvem bem? Em primeiro lugar, gostaria de felicitar a organização desta iniciativa e incitar-vos a que continuem a empenhar-se na divulgação da cultura e da história coreana. É muito importante este vosso empenho para o conhecimento de um país que tem uma história e uma cultura tão importantes, não só a nível do contexto asiático, mas mesmo a nível mundial. Eu saudaria também especialmente a Marta Nabaixo, foi a pessoa que me contactou para vir aqui fazer a minha palestra. Também uma saudação especial para a senhora assessora cultural da Coreia, aqui presente. E eu pensei que contributo é que eu poderia dar neste contexto, neste caso como historiador, para este vosso evento. E pensei que o mais importante seria então falar de cultura, mas falar de cultura num contexto histórico, ou seja, tendo como cenário, como pano de fundo a história, e pensei num tema que me parece bastante interessante, presente, contemporâneo, falar um pouco do que é um grande dinamismo da sociedade coreana na segunda metade do século XX. É uma sociedade extremamente dinâmica, sob o ponto de vista do desenvolvimento económico, mas também daquilo que é a consciência dos direitos cívicos dos cidadãos, sendo neste sentido um país de referência a nível mundial nesta segunda metade do século XX, no que diz respeito ao desenvolvimento cultural, dinamismos sociais, desenvolvimento económico. E eu então gostaria de fixar, particularmente na década de 60 e 70, tentar perceber, apresentar o cenário histórico que existe na Coreia do Sul nestas duas décadas, percebermos o desenvolvimento económico e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento cultural. Como é que a cultura vai reagir, vai encaixar em todo o desenvolvimento político e económico da Coreia nestas duas décadas. São duas décadas muito importantes para o desenvolvimento sul-coreano. Comecemos então pelo final da guerra. Em 1953, a Coreia do Sul é envolvida na esfera de influência norte-americana. E há um homem que acaba por ser o homem de confiança dos Estados Unidos da América, torna-se o primeiro presidente sul-coreano, o presidente Syngman Rhee, que entre a década de 50 e depois inícios da década de 60, particularmente 61, vai ser figura forte da cena política coreana. Ele acabou por criar expectativas no desenvolvimento de uma sociedade democrática, visto que estava sob a esfera da influência americana, mas o que a sociedade coreana vai notando ao longo dessa década de 50 e inícios da década de 60 é que o Sr. Syngman Rhee ia afirmando, ao mesmo tempo construir um Estado ocidentalizado, ia afirmando cada vez mais o seu poder pessoal. Nesta lógica de convergência de um Estado numa figura particular, a sociedade coreana começa a reagir, em particular, e agora indo para o mundo da cultura, começa a reagir, sobretudo no meio universitário. Chegamos a anos 60, 61, com intensas manifestações no mundo académico universitário, consciente que o desenvolvimento de um Estado não pode estar centrado numa única figura, neste caso, do presidente Syngman Rhee, que tinha sido, obviamente, importante para a instituição de um Estado mais ocidentalizado, aí diferenciando-se da Coreia do Norte, mas que tinha um peso pessoal, político excessivo para aquilo que devia ser o desenvolvimento do Estado democrático. É nesse contexto que, em 1961, nós assistimos, como estava a referir, a intensas manifestações no mundo académico e no mundo estudantil, que são reprimidas pela polícia. Esta situação de tensão entre o mundo académico estudantil e o poder político do presidente Syngman Rhee leva à queda do presidente, em abril de 1961. Depois temos um curto período em que há um regime parlamentar que, de certo modo, tenta distender a tensão entre a esfera do poder político e a população, em particular no mundo académico, possibilitando a existência de eleições, em particular eleições para governadores provinciais. Assim consegue atenuar essa tensão com o setor político. O que sucede é que as manifestações estudantis não terminam, continuam a ser extremamente intensas. Em particular, nessas manifestações, os estudantes, vejamos um mundo cultural
apresenta como objetivo um encontro, uma harmonia com a Coreia do Norte, uma tentativa de unificação com o norte-coreano. A reação do poder político, então, vai ser a existência de um golpe de Estado. A existência desse golpe de Estado é dada por uma grande figura da história coreana da segunda metade do século XX, o general Park Chung-hee, que até a final da década de 70 vai ser o presidente da Coreia do Sul. E o presidente Park Chung-hee, ao dar esse golpe de Estado em 1961, vai tentar não cometer o mesmo erro de Syngman Rhee, ou seja, vai constituir um Estado dirigido pessoalmente por si, mas tentando demonstrar que não há unicamente uma afirmação de poder pessoal. Ou se há uma centralização de poder político na sua pessoa, é para servir o país. Neste sentido, ele vai apresentar planos de desenvolvimento que tentem mobilizar a população, de modo a cativar o apoio da maior parte dos setores da sociedade sul-coreana. Então que o general Park Chung-hee vai apresentar dois planos quinquenais de desenvolvimento da Coreia do Sul. Um primeiro de 62 a 66, no qual o grande objetivo da nação sul-coreana, é assim que é apresentado pelo presidente Park Chung-hee, é o da industrialização do país. É conceber um plano de desenvolvimento industrial pensado ao milímetro. Industrializar o país, criar zonas importantes de industrialização, sobretudo no sul da Coreia. Este era o objetivo, assim, de cativar o apoio da população, também no mundo académico estudantil, que é sempre um setor extremamente importante na sociedade sul-coreana, sob o ponto de vista do que é a consciência dos direitos cívicos. Nesse sentido, apresentando este plano de desenvolvimento, o presidente Park Chung-hee queria unir em torno de si toda a nação sul-coreana. Esse primeiro plano de desenvolvimento económico quinquenal, de 62 a 66, ocorre com sucesso. O país industrializa-se, desenvolve-se economicamente. Neste sentido, o presidente Park Chung-hee, entre 66 e 71, mais ou menos, apresenta um novo plano quinquenal. Desta vez virado para uma indústria de exportação. A partir da segunda metade da década de 60, então, a mobilização da nação é empenhar-se numa indústria de exportação. É neste período, então, na segunda metade da década de 60, que surgem as famosas chaebols, ou seja, empresas dirigidas por famílias que têm o apoio estatal de modo a desenvolver uma indústria de exportação e de colocação de produtos no exterior. Este era, então, o grande móvel, o grande estímulo que o general Park Chung-hee, na segunda metade do século 60, apresentava à nação coreana para cativar, lá está, o apoio da sociedade ao exercício do seu poder pessoal. Sempre nesta perspectiva, o poder não é exercido para bem de quem detém o poder, mas neste sentido para servir ao desenvolvimento da nação. Efetivamente, este segundo plano quinquenal desenvolve-se com sucesso. É neste período que, por exemplo, a Hyundai consegue passar de uma empresa, primeiro, de construção civil, mas depois, cumprindo objetivos de produtividade e de exportação, torna-se importantíssima na indústria automóvel, como nós sabemos, e depois também na construção naval. Este plano de desenvolvimento ocorre com todo o sucesso. São apresentados objetivos. Esses objetivos de produção têm que ser cumpridos pelas empresas de forma que recebam o apoio do Estado. A colocação de produtos sul-coreanos nos mercados externos é extremamente importante, sobretudo nos Estados Unidos da América. Ou seja, aqui o poder sul-coreano utiliza também a diplomacia e a proximidade às administrações americanas para que o mercado americano se possa abrir e receber todos estes produtos que estão a ser produzidos por estas empresas, estas chaebol, que têm o apoio do Estado. Então, estou-vos a dar o cenário de desenvolvimento económico e político desta década de 60. Estamos a chegar ao final da década de 60, início da década de 70,